eu não ia fazer um vídeo sobre os últimos acontecimentos, mas a situação impõe, então vamos lá. Vou fazer uma análise racional de toda a situação, mas agora no princípio vou fazer uma análise só um pouquinho emocional. Eu sou uma pessoa que, quando morreu o ex-presidente, eu declarei publicamente nas minhas páginas que eu não tinha nenhuma empatia pela morte dele, porque para mim ele foi um ditador, porque para mim ele deixou o país na situação em que a gente se encontra, e então a morte dele a mim não me dizia nada, mas eu respeitava a dor da família, porque afinal de contas não é só um presidente que morreu, é um pai, é um filho, é um marido, é um irmão, então nós temos que respeitar isso, pese embora a mim não me tivesse causado nada, e eu estou a ser muito sincero, porque eu sempre achei que ele era um ditador e eu sempre achei que a família dele prejudicou o nosso país, e eu continuo a achar. Mas vamos lá, imaginem vocês que o vosso pai está casado com uma mulher, vosso pai, não estamos a falar do presidente, cada um de vocês tem um pai. Vosso pai, que é vosso herói, vossa referência, vosso amigo, porque ele, antes de ser presidente, ele é pai de alguém. Então, o vosso pai é casado com uma mulher durante 27 anos. E na primeira oportunidade, e é um homem poderoso, na primeira oportunidade que ela tem, ela vai embora, porque sofreu muito com o senhor, por razões que todos nós conhecemos e eu não preciso estar aqui a pontuar. E ela vai embora. O senhor já estava doente quando ela vai embora, e os filhos ficaram e cuidaram do senhor o tempo todo que ele esteve doente, e foi debilitando a cada dia mais. Vocês, filhos, que estiveram ali a cuidar do vosso pai, a vossa madrasta desaparece por 5 anos, sem dar notícias, sem nada, ninguém sabia onde ela estava, ele não sabia, não tinha contato, não tinha nada. E do nada o teu pai adoece, já mesmo à beira da morte, e vocês veem a vossa madrasta aparecer, assumir a casa como se fosse dela, como se ela estivesse ali o tempo todo, ou estivesse estado o tempo todo. Hein? E ela, depois de um mês, o vosso pai morre. E ela começa a assumir o papel de viúva, de A, de B, de C. Vocês, não estou a falar deles, você que é filho, que tem pai, que perdeu um pai, numa situação dessas, que a mulher do teu pai abandonou ele doente durante 5 anos e depois volta para vir assumir um papel de viúva, vocês encarariam isso bem? Vocês tomariam isso de bom ânimo? Eu duvido. Principalmente nós que somos africanos. Eu me atrevo a afirmar que se estivessem em Angola, a essa altura estavam a se partir as cabeças, porque não iam aceitar uma coisa dessas. Vocês, filhos, não iam. E eu digo isso porque eu vivi uma situação mais ou menos parecida a quando da morte do meu padrasto. Que a família do meu padrasto queria humilhar os meus irmãos e a minha mãe. Hein? E foi uma coisa terrível, vocês não têm noção. Eu senti a dor por eles 3 vezes. Por quê? Pela morte do meu padrasto, que sempre foi um pai para mim, durante os 30 anos que ele viveu com a minha mãe. Pela dor da minha mãe, que ela estava mal porque perdeu o companheiro dela da vida toda. E pela dor dos meus irmãos. Então a dor para mim foi 3 vezes maior. Eu não podia chorar, porque os meus irmãos estavam ali, a minha mãe estava ali, precisavam de mim, porque eu sou a filha mais velha. E eu tenho que estar ali para cuidar deles. Os meus irmãos se revoltaram, fecharam a casa, não queriam óbito, não queriam nada. E muita gente de fora, e até da família, não entendeu. Eu, como irmã, entendi o sentimento deles. Era o pai deles, era o herói deles, era o amigo deles, era o tudo deles. E eles perderam do nada e eram miúdos. Tinham 20 e poucos anos, a minha irmã mais nova tinha 19. E eu tinha que amparar a minha família. Para vocês terem uma ideia, a situação foi tão grave que eu só consegui chorar a morte do meu padrasto, depois de 2 semanas, quando eu fui para a minha casa buscar algumas coisas, porque eu fiquei com eles durante um mês. E naquele dia, no primeiro dia que eu cheguei na minha casa, eu desabei, eu sentei no chão 3 horas e chorei copiosamente durante 3 horas. Imaginem vocês a passarem por uma situação igual aos que os filhos do José Eduardo estão a passar. Eu duvido que vocês levariam isso de ânimo leve, é mentira. Nenhum de vocês estaria a defender a Ana Paula. Agora, analisando as coisas de uma forma mais fria, já falei da parte emocional, a Ana Paula para mim não mostrou nenhum sentimento. A lei pode dizer que ela é a viúva e tal, tudo mais, mas ainda dentro da lei, e quem é do direito sabe do que eu estou a dizer, vai entender, e pode confirmar isso aqui, dentro da lei há respaldo, hein? Exatamente para evitar esse tipo de situações quando há abandono de lar. Ela abandonou o lar pelos motivos que nós desconhecemos, mas ela abandonou. E pior, o senhor estava doente. Vocês como filhos não aceitariam uma coisa dessas.
E o mais grave de tudo isso é ela chegar e vice-versa. Gente, desculpa. Não tem como aquelas lágrimas, pelo menos a mim, e eu tenho certeza que a muita gente não convenceram. Eu até preferia que ela adotasse uma postura mais séria do que ela vir fazer aquelas lágrimas dela da atriz de Hollywood. Desculpa, mas não convence. Não convence. Vocês dizem, e eu ouvi pessoas dizerem, inclusive pessoas amigas, pessoas próximas a mim, disserem: ah, mas isso também é karma, o que os filhos dele estão a passar bem feito, lhes merece e tudo mais. Meus irmãos, repito, é fácil dizer quando não é na nossa carne que dói. Eles erraram, sim senhor, quem não erra? Erraram, e muito. E estão a colher as consequências desses erros. Mas são humanos, não deixaram de ser. Muita gente ficou prejudicada por causa do pai deles, por causa deles. Tudo bem, eu entendo tudo isso. Mas é assim, meus irmãos, deixa eu vos dizer uma coisa. Os filhos do José Eduardo estão lá fora, Isabel, Tizé, com todos os outros, não foram os únicos que se beneficiaram. Vocês já pararam para ali, por isso é que eu disse, eu vou fazer uma análise mais racional. Vocês já pararam para pensar por que só o Zeno, a Tizé, a Isabel, o Coriondu foram perseguidos pelo J-Lo? Já pararam para analisar isso? Vão fazer uma análise toda dos fatos. Os filhos da Ana Paula também têm empresas. Os filhos da Ana Paula também foram beneficiados. A própria Ana Paula também foi beneficiada. Todos eles enriqueceram por causa do poder que o pai deles tinha. Todos. Todos. Por que o combate à corrupção, que para mim é seletivo, não atingiu a Ana Paula e os filhos dela? Sabem por quê? E eu vou vos dizer isso aqui, sem medo de errar. A Ana Paula fez um acordo com o J-Lo, fez um acordo com o MPLA para tirar o dela e os filhos dela da reta. É tão simples quanto isso. É um acordo de proteção e é um acordo financeiro. São milhões ali envolvidos. E para que a vida dela, o bem-estar dela e dos filhos dela tivessem salvaguardados. Portanto, aquelas lágrimas dela não me convencem. A mim não me convencem e eu tenho certeza que a muita gente não convence. Por isso é que ela apelidaram Viúva Negra. E vocês não pararam para pensar nisso. Então, viúva, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não. Tem um acordo ali. Porque os filhos da Ana Paula têm. Quem foi comprar o relógio de $500 mil? É o Zeno, a Tizé, a Isabel, o Coriondu? Não. Quem tem o edifício ali no Alvalade? É a Tizé? Não. É o Danilo. O Danilo é filho da Ana Paula. Por que eles continuam a gerir as coisas dele, a viverem normalmente em Angola e os outros não? Vocês não param para pensar nisso? E vocês querem me dizer que a Ana Paula estava sentida? Não, ela não estava. Meus amores, isso é um plano de vingança do J-Lo. Ponham isso na cabeça. O J-Lo ascendeu o poder, e o objetivo dele era um só: se vingar do Zedu por todas as coisas que ele passou. Porque o Zedu lhe mandou na África Profunda, porque o Zedu ficou com a mulher dele, que todo mundo sabe, isso não é segredo para ninguém, por isso e aquilo outro. O J-Lo tem a audácia, tem a coragem de usar o cargo público para fazer a sua vendetta pessoal. E vou vos dizer uma coisa que eu disse ontem no meu vídeo. Se o J-Lo e o MPLA continuarem no poder, o J-Lo vai continuar a perseguir os filhos do José Eduardo dos Santos até acabar com todos eles. Porque esse é o objetivo deles. E o que a Ana Paula fez é um acordo para salvar o dela. É só isso. Portanto, não tem sentimento nenhum ali. E qualquer analista comportamental vai analisar as expressões dela e vai perceber que não tem. Então eu não estou do lado da Ana Paula, eu não estou do lado dos filhos do José Edu, mas não vamos aqui romantizar uma situação que não existe. Segundo, o MPLA fez tanto alarido para trazer o corpo do senhor, são as humilhações que ele já passou em vida e ainda as humilhações que ele vem passando depois de morto. A pagar pelo que ele fez, só Deus é que sabe. Ele fez muita coisa má. Mas o MPLA fez um alarido que tem que trazer para fazer funeral com honras de Estado e trazem o senhor no porão. Gente, é perfeitamente possível adaptar a cabine do avião para colocar o caixão lá em cima. Eu falo isso com conhecimento, porque eu sou tripulante. Podiam ter enviado o avião presidencial? Podiam. Podiam ter enviado um avião militar? Podiam. Porque é assim que se faz um funeral com honras de Estado. Vão ver os funerais a nível de todo mundo e vocês vão ver. E vão me dizer, mas ele quando morreu já não era chefe de Estado. O George W. Bush quando morreu já não era chefe de Estado. E ele foi enterrado, fizeram um funeral com ele
com todas as honras do Estado. E vou dizer, se faltasse mais honras, eles iam mandar um avião, um caminhão para ir buscar mais honras para ele. E olha que o George W. Bush não foi o melhor presidente dos Estados Unidos. Não foi um dos melhores presidentes. O ex-primeiro-ministro do Japão foi assassinado, vai ser enterrado agora em setembro. E vocês não têm noção do funeral de Estado que está a ser preparado para ele. E ele já não era primeiro-ministro. Portanto, esse argumento de que ele já não era chefe de Estado está errado. Vejam o funeral do João de Matos. Vejam como ele veio. José Eduardo veio no porão. José Eduardo foi tirado por estivadores. E por aí vai. Ou, portanto, não me venham vocês dizer o corpo dele tinha que estar na Assembleia. Tinha que estar, por exemplo, no mausoléu onde está o corpo do Agostinho Neto. A ser velado lá. E eles fizeram tanto barulho para trazer o corpo do senhor que essa estrutura já devia estar montada. Gastaram milhões do dinheiro público para irem buscar o senhor para fazerem confusão. Só entregaram. Como é que há um processo de recurso em juízo e suspendem a entrega do corpo à viúva e de repente a viúva já vem com o corpo? Sabem por quê? Porque o MPLA se movimentou para mostrar que tem poder, que pode. Para mostrar que manda. Esse acordo que eles fizeram com o governo de Espanha, todo mundo sabe que o governo de Espanha é um dos mais corruptos que há. E aí houve milhões envolvidos em mesmo corrupção rija, que fizeram para entregarem o corpo do José Eduardo. Por isso é que assinaram esse memorando que reconhecia os direitos da Ana Paula em tempo recorde. E não é assim que se assinam acordos, e a gente sabe como é que isso funciona. Portanto, não venham aqui romantizar o que não existe. Isso é tudo política e isso é tudo parte da vingança pessoal do senhor João Lourenço. E no meio de tudo isso, vocês que defendem, vocês que estão ali, não sei o que, não sei o que. Meus irmãos, deixa eu só vos dar uma notícia que eu não sei se vocês já repararam. No meio de toda essa vingança do J-Lo, de todo esse aparato, de tudo isso que está acontecendo, quem paga é o povo. Quem está a pagar essa conta são vocês, eu e todo mundo que vive aí. Só para vos deixar alerta. Está bem? Portanto, pensem antes de estarem a falar e tudo mais. Outra coisa que eu quero aqui dizer. Você que diz, os filhos dele merecem tudo que estão a passar, fizeram muito mal. Eles fizeram muito mal. A gente sabe disso, porque nós todos acompanhamos. Nós todos estivemos ali e vimos. Mas a nossa atitude, a nossa postura com relação a isso, diz mais sobre nós do que sobre eles. Porque por mais mal que eles tenham feito, por mais erros que eles tenham cometido, eu não posso rir da desgraça alheia. Sabe por quê? Porque amanhã, quando me acontecer uma desgraça, vai ter quem vai rir da minha. Por mais mal que eles sejam. E isso diz mais sobre nós. Quando você diz, merece, porque o karma vem. Porque isso, o karma vem, nós sabemos que o karma vem. Ninguém faz nada, bom ou mau, e não vai colher os frutos. Vai colher, sim senhor. Eles estão a colher. Mas não cabe a nós rir da desgraça deles. São filhos de alguém que perderam um pai. Então não somos nós que temos que julgá-los. Deixa que a própria vida, a justiça, Deus trate disso. Não nós. Não ria da desgraça alheia. Se você ri hoje, amanhã você chora. Eu não defendo ninguém. Eu não tenho empatia. Não me diz mesmo nada. Isso eu deixo aqui claro. Não me diz absolutamente nada mesmo. A morte do senhor, tudo o que está a acontecer, a mim não me diz, assim, emocionalmente não me diz nada. Racionalmente já me diz muito. Então, eu não tenho empatia por nada disso. Mas eu respeito. E eu vou continuar a respeitar, porque é um pai de alguém, porque são filhos de alguém e que estão a sofrer. Não venham vocês dizer que a nossa viúva negra, a nossa viúva, para mim é uma viúva alegre. Está sentida, porque não está. Eu não conheço os sentimentos dela, não estou a julgar, porque, como eu disse, eu faço uma análise mais racional, eu faço uma análise mais fria. Mas nem vocês, no lugar dos filhos dele, se convenciam. E porque eu conheço um pouco da figura e sei qual é a postura e a atitude. Então não. Não convence. Não convence. Eu digo e repito, era mais fácil ela adotar uma postura mais séria do que ela fingir aquelas lágrimas dela que não convenceu ninguém. O J-Lo vai continuar a fazer tudo. O J-Lo, se pudesse ir até o inferno, ou até onde o José Eduardo Santos está, porque eu também não posso falar que ele está no inferno ou no céu, não sei.
Mas se ele pudesse ir até onde o José Eduardo está nesse momento, ele ia só para continuar a humilhar o senhor. Porque a vingança dele não acabou ainda. E não vai parar. Se ele continuar no poder, e isso é uma responsabilidade nossa de nos tirar de lá, se ele continuar no poder, os filhos do José Eduardo vão continuar a ser perseguidos. Escrevam o que eu estou a vos dizer. Tá? Bom, esse é o meu parecer. Não digo que as pessoas têm que concordar comigo, mas é a maneira como eu vejo as coisas. Eu não faço uma análise emocional sobre a situação, porque a mim não me diz nada, mas racionalizando tudo e olhando os factos, vocês vão ver. Não foram só o Zedu, a Tizé, não foram só o Coriondu, o Zeno, a Tizé, a Isabel, que ficaram ricos com o poder do pai deles. A Ana Paula e os filhos dela também ficaram. Todos eles. No entanto, eles continuam aí. Vocês já se pararam? Parem para se perguntar porquê. Parem de olhar o emocional e analisem de forma racional e se perguntem porquê. Fiquem bem.